Olá, bom domingo, boa noite. Tô aqui com uma cerveja holandesa hoje. Ela é Trap, ela é uma Tripel. Ela é uma cerveja tem aparentemente uma boa carbonatação, muito cremosa, mas aqui ela não é muito aromática, dá para perceber isso. No entanto, né? Apesar de seu sabor ser um pouco complexo no início, dá para sentir um pouco de sabor de banana, né, no início, e ao final dá um sabor um pouco frutado, né, um amargor equilibrado e esse retrogosto de banana, de alguma coisa doce. E também aqui diz que tem frutas vermelhas, teor alcoólico 8% e uma boa cerveja holandesa, né? Apesar de ser uma cervejaria trapista, né? Que a maioria está na Bélgica, ela é holandesa. Então, o livro de hoje, Sujeição Passiva, do meu orientador, que está na frente da cerveja, senão é falta de respeito, do meu orientador, é um item bastante interessante que bota ordem na casa, faz uma revisão bibliográfica de alguns autores sobre esse sistema jurídico de causalidade normativa, quem aprova o que, né? É um tópico bastante esclarecedor nesse sentido e ainda traz alguns conceitos, né, que são estruturantes para o entendimento do direito e do direito positivo, né? Então, no capítulo objeto de análise aqui é o capítulo 3, produção do direito, né, para entender o processo de criação da norma jurídica tributária. Mais um gole. Deixar estabilizar um pouco e respirar. Em breve teremos mais sensações. Então, no capítulo, né, ele vai desenvolver alguns conceitos como fonte, causalidade, validade, vigência, eficácia. E basicamente é um capítulo que é um capítulo coringa, né? Uma vez que o processo de produção de normas jurídicas ele é homogêneo e se aplica para qualquer área, qualquer ramo do direito. Então, somente seria possível cogitar-se de ramos autônomos, como no caso aqui é o direito tributário, ou o direito financeiro, ou o constitucional, apenas para fins didáticos, né? A questão que ele vai focar é justamente no processo de produção do direito positivo, que é homogêneo, possuindo assim uma unidade. E aí vai fazer um passeio sobre a questão das fontes do direito, né? Que é uma expressão utilizada com inúmeros significados a depender do autor, e essa ambiguidade prejudica um pouco o discurso científico, que deveria ser caracterizado pela precisão. Mas diversas acepções a essa expressão fontes do direito poderia contemplar. Mas aqui vamos ficar restritos a distritos a questão das fontes formais e das fontes materiais. Para isso, a gente vai analisar alguns autores, o que era fonte para cada um deles, né? Para ter uma visão do que a gente vai adotar aqui. Vou ter que ir com calma, porque talvez esse vídeo fique um pouco longo. Então, para Kelsen, a fonte seria uma expressão figurativa que tem mais de uma significação, mas ele costuma designar a fonte como um fundamento de validade jurídico positivo de uma norma jurídica. Ou seja, a fonte seria a norma do escalão superior que regula a produção de uma norma e de uma norma inferior, né? Ele também vai citar o Frosch, que vai falar que fontes é um conjunto de fatores e elementos que vão exercer, de certa forma, influência na formulação, e aqui ele parte muito do realismo jurídico. A gente tem um contraponto muito grande do Roche para o Kelsen. Kelsen, ele era
Law in the Book, enquanto o Ross é o Law in Action, né? Ele é patrono, um dos vetores do realismo jurídico. Então ele vai considerar, fechando esses parênteses, que essas fontes vão exercer influência, vão ter esses elementos que vão exercer influência na formulação por parte do juiz das regras que vão basear a decisão dele. E aí vai englobar elementos como os de classificação tradicional que a gente vê, que é legislação, costume, precedentes e razão. E aqui a razão, né, ao ler o Ross, a gente vê que tem seria um embrião da questão dos princípios, né? Mas aí, dependendo da época que ele tivesse escrito essa estrutura de fonte dele, talvez os princípios ainda não estivessem tão na moda. Então ele colocou razão. Um outro jurista, Norberto Bobbio, italiano, ele vai dizer que as fontes vão envolver duas coisas, basicamente. Instrumentos introdutores de normas, e aqui são a lei, costume e regulamento, e também vai envolver fatos ou atos previstos pelo ordenamento jurídico. Ele vai utilizar esses instrumentos introdutores de norma para discorrer sobre fontes reconhecidas, como, por exemplo, o costume, e delegadas, como, por exemplo, o regulamento de uma lei. Então, as reconhecidas são algo que talvez não estejam positivadas, mas que são aceitas, né, pelo senso comum, enquanto as delegadas vão ser uma fonte que é um instrumento, né, que alguma norma superior, algum instrumento normativo superior delegou ao inferior para que pudesse fazer uma complementação. E aqui, no caso, seria o regulamento de uma lei. Para o Lorival Villanova, as fontes vão ser fatos jurídicos criadores das normas, ou seja, seriam fatos que seriam suportes, né, para a incidência de hipóteses fáticas, que dariam assim um resultado de normas de certa hierarquia. Bom, a gente passou aqui sobre esses autores, basicamente o que cada um acha sobre fonte. E aí, a gente vai ver agora pro autor, pro Queiroz, como as fontes formais, ou no caso é o que ele chama de instrumentos introdutores de normas, vai contribuir para a questão relacionada à hierarquia de normas. Então, segundo Queiroz, as fontes ou esses instrumentos introdutores de normas vão ser as fórmulas, os enunciados que o ordenamento jurídico vai estabelecer para introduzir normas jurídicas no sistema do direito positivo. E aí essas normas jurídicas poderiam vir como leis, decretos, regulamentos, e por isso ele vai afirmar que a lei vai veicular a norma jurídica. E aí vai lembrar uma distinção que ele faz sobre o texto do direito positivo, ou o enunciado prescritivo, né, o que a gente vê, o símbolo ali, da norma jurídica. Enquanto o texto do direito positivo vai ocupar uma posição de um suporte fático, a norma jurídica ela vai se situar no tópico da significação, que vai reportar a questão da conduta humana na hora de interpretar as relações subjetivas, dando a esses textos, né, uma significação, produzindo um significado. E então, o que vai ser utilizado pelo autor para classificar uma norma superior como inferior, porque isso vai ser importantíssimo, porque o sistema de causalidade normativa vai ser sempre uma norma buscando fundamento em outra. Os conceitos que a gente vai utilizar isso para fazer essa relação escalonada vai ser utilizar a norma como fundamento de validade de outra ou a posição relativa da norma na estrutura do escalonamento do ordenamento jurídico. No primeiro critério, né, que é a norma como fundamento de validade de outra, pelo fato de aquela regular a produção desta, isso aqui a gente vai guardar uma especial atenção quando estiver falando de lei complementar, que são leis as quais que seriam normas produtoras de norma jurídica, né? Normas introdutoras de norma jurídica, enfim, são normas que vão prever critérios para fazer uma norma jurídica, uma outra lei ordinária poder regular alguma situação. Isso acontece, por exemplo, uma lei complementar, que ela é capaz de regular normas gerais, né? Faz uma delimitação para que a lei ordinária possa realmente exprimir essa norma de conduta. Mas voltando, vamos diferenciar a questão de uma norma como sendo de norma de produção normativa, né? E a norma de produção normativa vai ser aquela que o antecedente, né,
a parte do ser, né, descreveria uma situação de fato específica que vai se caracterizar por apresentar alguns requisitos para que outra norma passe a pertencer ou deixe de pertencer ao sistema jurídico, dando validade ou revogando, ou extinguindo. E o consequente, né, vai apresentar a mesma estrutura relacional que vai comportar variáveis, que vai simbolizar a norma jurídica que ou vai ser criada, ou vai ser modificada, ou vai ser revogada. E aí ele vai dizer que não tem sentido uma norma de produção normativa regular a produção de outra norma da mesma hierarquia. É o que o Wolf Roche, na literatura dele, ele vai falar que uma proposição não pode referir-se a si mesma. É como se a Constituição pudesse modificar o processo legislativo, por exemplo. Imagino eu, né? Isso seria meio que um absurdo, porque a Constituição teve um fundamento em uma norma hipotética, segundo Kelsen, e essa norma que meio que validou a questão da produção, do processo legislativo. Então imagina que um grupo de parlamentares conseguem o quórum e decidem, em vez de utilizar a questão do 3/5 para aprovação de uma emenda, eles colocam maioria simples, por exemplo. Então não poderia acontecer uma mesma norma de produção, da mesma hierarquia de uma norma de produção normativa, regular uma norma de mesma hierarquia de uma mesma hierarquia. Isso seria esse absurdo que o Wolf Roger escreveu, que seria uma proposição estar se referindo a si mesma. Continuando, essa norma de produção normativa descreveria em seu antecedente três requisitos para que uma norma pudesse ser criada, ou modificada, ou extinta. E esses três requisitos, que no caso são dois formais, um de cunho de conteúdo material, seria o sujeito competente, a declaração prescritiva e o procedimento. A norma de produção normativa, então, ele vai chegar à conclusão que seria sempre superior à norma produzida, exatamente pelo fato de que uma proposição não pode se referir a si mesmo, senão seria possível que a norma inferior, né, pudesse ela se auto-alterar, né, pudesse, na mesma hierarquia, no mesmo patamar, pudesse se alterar e assim colocar o sistema em incoerência, né, em confronto. E aí vai ser importante justamente pelo fato que eu falei nas questões de lei complementar e lei ordinária. A defesa que ele faz na questão de em alguma dessa norma poder estar situada em um nível superior. Veja que é norma e não lei, né? Que a gente sabe que a lei, as leis não têm esse grau de hierarquia, mas a questão vai recair sobre a norma. Um outro critério de distinção, né, para classificar uma norma como superior ou inferior vai ser quando uma norma é veiculada por um instrumento introdutor de uma norma, aí aqui, por exemplo, a Constituição, vai prevalecer sobre normas veiculadas por outro instrumento introdutor de norma, que seria uma lei, por exemplo. A Constituição determina uma estrutura escalonada das normas em função do respectivo instrumento de introdutor de norma. E aí a gente tem um resumo das relações de superioridade entre as normas, né? A primeira situação, que seria a relação entre a norma de produção normativa e a norma produzida, e a segunda relação seria a relação entre uma norma maior e outra norma com um nível menor na hierarquia, né? Em função do tipo de instrumento introdutor. E a gente poderia ver nessa relação Constituição-lei e nessa relação lei-decreto, por exemplo, né? Então, basicamente, são esses critérios para poder diferenciar, né, entre a norma de produção normativa e a produzida, que essa aqui para mim foi a novidade, né, e a norma de hierarquia lá da pirâmide, né, que a gente sabe que uma está em cima da outra, né. Basta visualizar o desenho no quadro do professor de constitucional que ele faz. Mas essa realmente é a novidade, da norma de produção normativa para a norma produzida, né. E aí ele vai destacar uma situação impossível, tendo em vista a inter-relação entre as normas constitucionais de conduta e as normas de produção normativa, né? As normas de conduta é um outro tipo dessa fonte formal, né? Primeiro, fonte formal poderia ser a norma de produção normativa que a gente viu e a norma de conduta, né? Então seria juridicamente possível que uma norma ser produzida em consonância
com a norma de produção normativa e, ao mesmo tempo, contrariar o conteúdo de uma norma de conduta constitucional, né? Então, basicamente, a gente vê bastante essa questão de buscar fundamento em uma norma superior, né? Que a gente vê também que uma questão de questão de conteúdo, né? Porque a Constituição, apesar de tratar o direito positivo aqui, analisar apenas essa dinâmica de esquemas de autorização de norma superior para inferior, a gente percebe que na Constituição existem cargas valorativas de conteúdo e que é necessário que exista uma coerência com a Constituição. Mas, basicamente, o que quis dizer também aqui é que a norma de conduta constitucional ela vai servir de validade para uma norma de produção normativa, né? E a norma de conduta se uma norma válida, no caso, se a norma jurídica é norma válida, uma norma jurídica de conduta, se ela estiver de acordo com essa norma de produção normativa, ela seria ao mesmo tempo também compatível com a Constituição, né? Se ela não for, é porque ela não é jurídica. Então, não existe ela ser válida perante a norma de produção normativa, mas perante a Constituição, que é a norma origem fundamental, ela ser inconstitucional. Então, essa seria em uma situação impossível, né? Essa validade per saltum, né? Em relação a uma é válida, em relação a outra é inválida, não. A norma não é jurídica se ela violar uma norma de conduta constitucional. Uma forma que ele coloca para diferenciar instrumentos introdutores de normas, aqui da Constituição, da lei, a lei do decreto, basicamente a gente tem que primeiro assumir uma premissa, né? Um axioma que vai permitir a construção de um sistema racional e coerente. Para isso, o modelo jurídico adotado vai partir do axioma que a Constituição é a norma origem e fundamental do direito positivo. E a gente vai definir o que é a Constituição segundo o critério do Queiroz, bastante... vai ver que é um critério formal, né? O instrumento, a Constituição seria um instrumento indutor de normas que vai se caracterizar por ser composto de enunciados prescritivos, veiculadores de normas jurídicas representativos do fundamento último de validade jurídico do direito positivo. Então a gente tem aqui a Constituição como o topo da hierarquia. E o que é o remendo constitucional, o que é lei complementar, o que é decreto, essas fórmulas, né, todas as figuras vão ser estabelecidas pelo ordenamento jurídico, diferenciando-se basicamente do procedimento e dos sujeitos, né? Como distinguir, então, uma fórmula de outra? Como eu já adiantei, a gente vai ver que essas fórmulas vão ser dados de fato previstos em norma de produção normativa de hierarquia superior, ou seja, vai dar sempre uma norma hierarquicamente inferior, ou no caso uma norma de produção normativa, vai dar fundamento a essa norma inferior. O fato, né, para ser relevante para o direito, vai ter que estar previsto normativamente, senão não seria fato jurídico. No caso, o direito, o sistema ordenamento jurídico vai lá, pega um fato e legisla sobre isso, e, no caso, torna o relevante para o direito. Se não está no direito, é porque ele não seria relevante para a nossa análise. Para que essas fórmulas, então, né, ou seja, regulamento, Constituição, decreto, tenham relevância jurídica, é fundamental que elas também estejam previstas no antecedente normativo de uma norma de produção normativa. E a gente foca aqui, mais uma vez, nessa questão da norma de produção normativa, né, com seus requisitos, né, de sujeito, mensagem prescritiva e o procedimento. E nesse antecedente, no caso desses 3 requisitos que eu citei, a gente vai destacar 2, que é o que vai ser relevante para diferenciar uma fórmula de outra, que vai ser o sujeito competente para produzir as normas e o procedimento, né? E o antecedente. Então, cada instrumento introdutor de uma norma vai possuir uma peculiaridade quanto um ou ambos aspectos, que vai permitir que se identifique cada fórmula e, ao mesmo tempo, distinguir
um do outro. Então, o aspecto material, que no caso seria representado pelo enunciado prescritivo, é irrelevante, né? Porque não vai apresentar qualquer peculiaridade. É relevante para a nossa análise de identificar o que é direito, o que é jurídico, onde é que essa norma está situada. Porque ela não vai permitir a gente identificar instrumentos introdutores de norma. Ora, basta a gente pegar algum conceito, alguma norma de conteúdo, de enunciado prescritivo, que está na Constituição, né, mas que ao mesmo tempo está em uma lei ordinária. Por exemplo, o princípio da legalidade se encontra tanto na Constituição quanto na lei de licitações, por exemplo. Apenas analisando esse princípio, a gente não consegue encontrar nenhuma diferenciação. Se a gente pegasse e tirasse lá do título que a gente estava vendo, tá? A gente sabe que está na Constituição, e aí fazer um teste cego, né? Se a gente fizer, melhor dizendo, a gente vai fazer um teste cego das normas, coloca só a legalidade, a gente não vai conseguir identificar se é uma norma de uma hierarquia inferior ou superior. Mas se em vez nesse mesmo teste cego, o rótulo ali, ao invés de estar escrito legalidade, o rótulo tiver escrito assim: esse aqui foi aprovada por 3/5 e 2 turnos das duas casas, e essa aqui foi aprovada por maioria simples, a gente saberia dizer que aquilo ali se tratava de uma norma constitucional e ali se tratava de uma lei infraconstitucional. Então, isso vai servir, né, esses dois critérios, esses requisitos formais, vão servir para que a gente faça essa distinção, né? E aí a gente lembra de Kelsen, como eu mesmo mencionei, a questão dos critérios de autorização e do sistema dinâmico, né, e do sistema estático, que são os critérios de conteúdo. Quando a gente quer colocar assim, não seja imoral, seria uma norma de conteúdo. Mas o que seria não ser imoral? Não fraudar contratos, não mentir, não, sei lá, não passar a perna no amiguinho, não roubar, enfim. Tem uma porrada de coisa que vai só reafirmando o conteúdo do não ser imoral. Já a questão do critério dinâmico, a gente vai estar sempre podendo introduzir uma norma distinta, de conteúdo diferenciado. Então, é para isso que essas questões formais, elas impactam, né, elas servem como um rótulo para que a gente possa identificar que norma se trata. Mas não é por isso que a gente vai deixar de falar das fontes materiais, que são os fatos jurídicos. O estudo das fontes formais, ele também, por si só, ele não é suficiente para o conhecimento do fenômeno da produção normativa, do direito. Ela é importante, sim, para a gente poder identificar em qual norma a gente está, qual pé a gente está, mas ele ainda, por si só, ele não é suficiente para a gente conhecer esse processo de produção do direito. E aí o Villanova entende que as fontes materiais do direito são os fatos realmente jurídicos criadores de normas. E, além disso, ele ressalta que o processo legislativo, né, que aqui no caso seria a questão da produção do direito, né, é um fato complexo que engloba um procedimento para a produção das normas, o sujeito competente habilitado para produzir as normas jurídicas e a declaração de cunho prescritivo do sujeito competente. E aqui, o fato complexo seria descrito pelo antecedente da norma de produção normativa constitucional, que dispõe dos requisitos necessários. Esse fato complexo, quando ele for realizado, ele, ao mesmo tempo que vai ser juridicizado pela norma de produção normativa constitucional, ele vai ter como efeito jurídico uma norma infraconstitucional, ou seja, ele vai buscar fundamento numa norma constitucional, numa norma de hierarquia superior a esse processo legislativo, e com isso vai ter um efeito de produção normativa de uma norma infraconstitucional. Então esse é o processo que o Villanova destaca, que esse fato, né, complexo, no caso esse processo legislativo, né, que poderia contribuir para a produção do direito. O fenômeno jurídico, ele vai se caracterizar pelo estudo das fontes formais e materiais e também na dialética norma-fato, buscando a origem do direito
através dessa relação entre norma e fato. Porque se a gente buscar o direito unicamente pelas fontes materiais, o Queiroz destaca que a gente vai ter diversos caminhos que vão se encontrar no infinito. E seria um terceiro filtro, uma terceira peneira para que a gente consiga entender como a gente pode processar o fenômeno jurídico. Então, o fenômeno jurídico ele vai ser só revelado quando a gente vai conseguir captar esse movimento dialética entre norma e fato, no qual a norma, no caso a norma jurídica de produção normativa, vai incidir sobre o fato. A rigor, na realidade, sobre o conceito desse fato. Né? A gente não vai pegar um fato em concreto e vai falar assim, fulano matou alguém. Não, a gente vai falar matar alguém, a gente vai tentar objetificar esse fato. E esse fato jurídico, que vai ser juridicizado pela norma jurídica, vai produzir, tendo como um efeito jurídico, uma norma jurídica. Esse movimento dialético, norma-fato, vai apresentar para a gente, como ponto limite da cadeia, da causalidade jurídica, a norma fundamental. E o ponto limite final, o ato de execução material. Então, veja que por a gente estar sempre buscando fundamentos de validade numa norma superior, vai ter uma hora que isso vai acabar porque vai estar na maior norma, no caso, a norma origem. E a gente vai estar sempre buscando quem deu fundamento para quem e que norma foi produzida. Até que vai chegar ao outro ponto da cadeia, que é o ponto mais específico que existe, que seria o próprio ato de execução material. O Kelsen, quando destaca os pontos limites da cadeia da causalidade jurídica, discorrendo sobre o tema da criação e a aplicação do direito, vai argumentar que uma norma que regula a produção de outra norma é aplicada na produção que ela regula dessa outra norma. Ou seja, é como se a aplicação do direito fosse simultaneamente a produção do direito, justamente porque a norma que está produzindo uma outra norma está aplicando o direito que ela está conseguindo fundamento numa norma superior. E finaliza o Kelsen dizendo que todo o ato jurídico vai ser simultaneamente uma aplicação de uma norma de superior e produção de uma norma inferior. E aqui, claro, com exceção desses casos limites, da Constituição, que não vai buscar um fundamento em uma norma superior, e do ato coercitivo, do ato de execução material, que não vai ter como mais efeito jurídico, porque ele é o final, ele é o ponto final, né, o final da linha dessa cadeia normativa. Então, para a gente entender o que se passa nessa dialética da norma-fato, a gente tem que entender três coisas, basicamente. De que forma as normas jurídicas são produzidas, quais são os requisitos para que uma norma jurídica passe a existir, a pertencer no sistema jurídico, e o que significa que uma norma jurídica ter validade, vigência e eficácia. Aqui eu vou dar um pause aqui